lendo a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1, onde o texto nos vai falar o seguinte, começando com o versículo 15. Naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, devia se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus, pois ele era contado como um de nós e teve parte neste ministério. Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado e, precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio, e todas as suas vísceras se derramaram, e todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Aceldama, isso é campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e outro tome o seu lugar. Assim, é necessário que dentre os homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então apresentaram dois, José chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para assumir lugar nesse ministério apostolado, do qual Judas se desviou indo para o seu lugar. Então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias, desse modo ele se juntou aos 11 apóstolos. Meus amados, quando nós pensamos sobre aquilo que se torna referência na nossa compreensão do cânon ou da bibliologia, da compreensão do que nós temos como referência de escritura sagrada, um dos aspectos mais relevantes é a fonte de autoridade por trás daquele texto. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, por mais que haja uma série de discussões sobre toda a história da trajetória de transmissão do texto, a referência subjacente ao texto é aquele homem de Deus chamado pelo Senhor, que é Moisés. Tanto que isso é interessante, que a lei de Deus vai ser chamada de lei de Moisés. E é tão impressionante isso que, ao fazer referência à futura palavra divina, Deuteronômio 18, vai dizer que Deus levantará um outro profeta semelhante a Moisés. E quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. Essa ideia de que a palavra especial, significativa, que diz respeito à comunidade da fé, que deve prevalecer e prosseguir no meio dessa comunidade, é uma palavra que a teologia, especialmente na sua dimensão mais sistemática, posteriormente vai chamar de palavra autoritativa, ou cheia de autoridade. Ela traz consigo essa referência de alguém especialmente chamado por Deus para tal tarefa e tal atividade. Nesse sentido, quase todos os livros do Antigo Testamento têm isso de maneira muito inequívoca. Há alguns poucos livros, como o livro de Cantares e outros, que geraram toda uma reflexão sobre o assunto, mas nós temos o cânon fechado e a referência por trás era essa. Quando nós chegamos no Novo Testamento, esse tipo de raciocínio vai prosseguir. Nós vamos ter pessoas especialmente chamadas pelo Senhor Jesus Cristo, numa condição peculiar e diferenciada. Isso nem sempre vai ficar claro, porque a palavra apóstolo, como nós a conhecemos em português, que é derivada dessa forma verbal substantivada do grego, que significa literalmente enviado, né? No fundo, essa forma é uma forma helenizada de um termo hebraico chamado shaliach. Esse shaliach significava aquele indivíduo que era enviado numa missão especial, representando uma autoridade maior. É como o enviado de um rei, que é levado para
proclamar alguma mensagem de responsabilidade da parte daquele que o enviou. Então, quando nós temos o Novo Testamento falando sobre essa terminologia, a terminologia vai ter, na verdade, dois usos distintos no Novo Testamento. E com tantas ocorrências dos termos, pelo menos em algumas delas, a gente vai ver que o uso do termo não é o uso que se faz com relação aos 12. Mas, na maioria das vezes, o uso que se faz do termo apóstolo no Novo Testamento claramente se refere aos 12 originais, e aí tem uma discussão que não vai fazer parte da nossa reflexão hoje, né? A pergunta, que até o capítulo da Teologia Sistemática do Wayne Grudem, que a Vida Nova publicou, discute isso com um detalhamento que me parece razoável e suficiente. Ele vai discutir se, de fato, Matias deve ser contado, se Matias representa uma tentativa mais da igreja primitiva a partir das suas próprias decisões, ou se Paulo deveria estar no lugar de Matias, ou se Matias e Paulo, e talvez nessa condição especial o número pudesse chegar no máximo a 15 de pessoas que poderiam ser incluídos nesses chamados apóstolos, no sentido especial da palavra. E pensando sobre isso, o que é que a gente deve entender dessa terminologia específica no que diz respeito aos apóstolos, no sentido daqueles que foram chamados por Jesus de maneira diferenciada? Em primeiro lugar, os apóstolos, esses discípulos iniciais, eles foram convocados diretamente por Jesus para essa tarefa. A gente pode ver lá em Mateus capítulo 10, os irmãos conhecem bem os textos dos evangelhos sinóticos, que os discípulos estando ali junto à beira do mar da Galileia, Jesus vai e faz a convocação, o chamado direto, dizendo inclusive para alguns que eles deveriam deixar de ser pescadores para se tornarem pescadores de homens, e são convocados para serem apóstolos. Essa questão é tão interessante que, sem entender isso, nós não entendemos a continuidade do Novo Testamento e não entendemos principalmente o grande drama do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, enfrentando, por incrível que pareça, né, uma luta contra uns pretensos superapóstolos, na segunda carta aos Coríntios, vai fazer uma defesa do seu chamado e do seu ministério diante de acusações indevidas. E quando Paulo vai argumentar, a discussão principal é como é que esse homem pode ser considerado um apóstolo. Será que ele é apóstolo mesmo? Ele nem conviveu com Jesus, então como é que fica essa questão? Paulo vai fazer a questão clara de dizer para todo mundo que ele é sim aí o último dos apóstolos, e daí a gente vai entender que a famosa jornada de Paulo a Damasco, em Atos capítulo 9, quando a caminho de Damasco Paulo vai conhecer o seu Salvador, Messias, que ele recebe o seu chamado ali, e esse chamado representa não só a sua conversão, mas a sua convocação para ser um dos apóstolos efetivamente. Portanto, esses apóstolos precisavam ter sido chamados diretamente por Jesus. O texto que nós lemos é bastante significativo, porque com aquilo que acontece com Judas Iscariotes, nós vamos ver a comunidade dos apóstolos aqui numa situação difícil em relação a quem deveria ocupar o lugar de Judas. Mas o texto é significativamente elucidativo quando ele nos diz, no versículo 21, é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Portanto, esse apostolado que envolve esse chamado direto e que tinha essa referência autoritativa, vai ficar muito definido e claro
quando se focaliza no texto a ideia de que essa pessoa precisava ser testemunha da ressurreição de Jesus. E isso traz para nós uma compreensão mais clara ainda do que acontece com Paulo no caminho de Damasco. Jesus não apareceu a Paulo numa espécie de visão etérea. Não. Ele apareceu pessoalmente. Apareceu fisicamente. Não se trata de uma visão que Paulo tivesse tido como se num sonho. A razão porque ele pode, de fato, ser incluído entre os apóstolos e vai ter o seu ministério extraordinário entre os gentios, é exatamente o fato de ele ter sido também, ainda que por último, quando ele vai falar sobre a realidade da ressurreição de Cristo, ele vai dizer que por último, Cristo aparece a ele como a alguém nascido fora de tempo. Então, diante disso, nós temos uma ideia muito nítida, que a situação de um apóstolo, nesse sentido, é algo muito peculiar, exclusivo e que não tem referência de continuidade após a morte dos apóstolos. Quando a gente entende isso, nós temos que caminhar na direção da compreensão teológica da decorrência desse entendimento. O que acontece? Uma perspectiva que acabou sendo a perspectiva que se tornou predominante na teologia católica romana e predominante em outros ambientes também, como, por exemplo, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como Igreja dos Mórmons, que, para quem não sabe, mantém os apóstolos vivos até hoje. Se um tem alguma dificuldade, acaba morrendo, vem o outro substitui. É mais ou menos como um time de futebol. Um cansou, o outro entra em campo e está tudo resolvido. A ideia que acompanha o mormonismo é uma ideia de que a autoridade da parte de Deus, que vinha de maneira nítida na pessoa de Cristo Jesus, é tida como uma autoridade dinâmica que prossegue através de uma derivação e herança institucional. Por essa razão, no desenvolvimento da história no ambiente católico, a ideia fundamental é que a autoridade de Deus não estava exatamente na mensagem em si que foi dada, mas nas pessoas que receberam essa mensagem. E que essas pessoas, sendo referência da instituição sagrada, têm a condição de passar adiante o cajado dessa autoridade. Daí os irmãos vão ver uma coisa muito importante, que hoje parece que várias pessoas não estão entendendo mais, é que na tradição católica, que é uma tradição considerada teologicamente aberta no sentido de modificar, inclusive, a sua teologia, porque ela está aberta aos novos cânones que podem vir para a igreja via Papa, Colégio de Cardeais e, vamos dizer, os concílios da igreja. A ideia é que a Bíblia, o texto sagrado, é referência porque a instituição assim o reconhece. Mas a autoridade última se encontra na instituição. Por isso que, tradicionalmente, a igreja sempre disse que extra ecclesia nulla salus, ou seja, fora da igreja não há salvação. Então,